Bom dia, boa tarde a quem me estiver a ouvir, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo e meus amigos do Facebook. Eu já publiquei, os dois últimos foi sobre dois vídeos sobre Admirou-se Jesus. O primeiro deles foi Admirou-se Jesus da fé zero de alguns, incluindo Tomé, não é? E depois aquilo que me foi sendo revelado sobre Admirou-se Jesus, está escrito nos Evangelhos, sobre aqueles que tinham fé pequena, depois de andarem com Jesus tanto tempo e não tinham crescido na fé, ainda não tinham entendido, ainda não tinham percebido o que se estava a passar, ainda não tinham entendido quem era Jesus. E agora este terceiro vídeo eu quero só recomendar, é claro, porque ao falar agora sobre Admirou-se Jesus, o vídeo número 3, eu vou falar sobre grande fé. O primeiro foi fé zero, o segundo foi fé pequena e este é fé grande. Não sei se sabiam, alguns sabem, outros não, que Jesus em várias alturas se admirou. Está lá escrito, admirou-se Jesus de pessoas que demonstraram uma fé grande. O que é impressionante. O que é que significa ter fé zero, ou fé pequena, ou fé grande? O que é fé? Eu nunca me canso de falar isto. Fé não é acreditar em Deus. Fé não é aquilo que a religião diz que é. Jesus não veio criar uma religião. Jesus não veio criar a religião cristianismo. Jesus veio mostrar o Pai. Ele fez-se homem, ele é Deus, fez-se homem para revelar o Pai. É por isso que Jesus disse, um dia quando lhe perguntaram, mostra-nos o Pai, o Filipe perguntou-lhe, mostra-nos o Pai, e Jesus disse, ele ficou admirado. Outra vez, Jesus se admirou. Como é que Filipe já andava com Jesus há tanto tempo e ainda lhe fazia estas perguntas? E Jesus disse, Filipe, como é que andando contigo há tanto tempo, andas comigo há tanto tempo e ainda me faz essa pergunta? Quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Jesus se fez homem unicamente para revelar Deus. Ele é Deus, o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele. E Jesus, ao andar nesta terra, é verdade, Ele admirou-se de algumas pessoas que tinham fé grande. Deus quer que nós demonstremos uma fé grande, como é óbvio. Fé não é acreditar em Deus. A Bíblia diz em Tiago 1,19 que até os demónios acreditam e estremecem. Fé não é só acreditar, fé é confiar, é confiança na palavra que Deus diz. E o que está escrito, como Jesus disse, não é destruiu, mas derrotou Satanás no capítulo 4 de Mateus ou no capítulo 4 de Lucas. Quando Jesus enfrentou Satanás no deserto, como é que Jesus derrotou Satanás? Como é que nós derrotamos as trevas? Como é que nós vencemos? É dizendo está escrito. Está escrito, quer dizer, já está escrito, já foi dito, já foi prometido. E nós podemos nos agarrar a essas promessas, proferi-las com a boca. Isso é fé que agrada a Deus. Jesus disse, está escrito, 3 vezes ao diabo. Ou seja, ele estava a dizer, se o meu Pai já disse, para mim é ponto final. Está escrito. Mas porquê é que as pessoas não têm fé? Apesar de dizerem que têm fé não é acreditar, não é ter uma religião. As pessoas não têm fé porque não leem as Escrituras. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por ouvir, por ler, por se encher, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta foi uma das respostas de Jesus a Satanás na tentação do deserto. Nem só de pão vive o homem. O homem alimenta-se de pão para o seu corpo físico. Mas depois Jesus disse, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. É isso que nos fortalece a fé. A fé pode crescer ou diminuir. Por isso Jesus estava sempre à procura de corações com fé grande, que confiassem em Deus, na palavra de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa, não adianta ter uma Bíblia a apanhar pó na estante, porque isso não leva ninguém para o céu. Isso é religião. Abra a sua Bíblia, leia, principalmente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e as epístolas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, de Judas. Leia as epístolas, o Apocalipse, alimente o seu espírito porque a fé vai crescer. E ao nós termos essa sede e fome de buscarmos mais de Deus, pela própria palavra nos é prometido que o nosso entendimento vai se abrir.
Aquele que busca a Deus com segundas intenções nunca vai entender nada. Aquele que busca a Deus com um coração orgulhoso nunca vai entender nada. Só o humilde, como Jesus disse, eu sou humilde e manso de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Aquele que tem sede e fome é que se lhe vai abrir o entendimento para conhecer mais. Agora sobre fé grande, rapidamente. Está lá em Lucas capítulo 7, versículo 9. Há uma frase que Jesus diz assim: oh, quão grande é a tua fé. Imagina alguém receber esta frase de Jesus. Jesus admirou-se várias vezes de pessoas de grande fé. Se o tempo me permitir, eu irei aqui mencionar só 3 que me vêm aqui de repente à minha mente, ao meu coração. Uma delas é deste centurião romano. Ele não era da nação de Israel, ele não era religioso. Ele era um soldado do Império Romano. Centurião quer dizer que tinha pelo menos 100 homens debaixo da sua liderança. Mas era um bom homem. Porque os discípulos, a Bíblia diz, não sou eu, está lá no capítulo 7 de Lucas, que os discípulos, intendendo ter com ele, pediram-lhe que ouvisse este homem, porque era bom homem. Tinha um bom coração. Ouça a questão do coração. Mas este homem não era religioso, não era da igreja, entre aspas. Ele não era da nação de Israel. Mas Jesus disse-lhe, tu tens uma grande fé. E então Jesus aceitou ouvir este homem. E este homem vem ter com ele com toda a humildade. E lhe pede, olha, eu tenho um servo na minha casa. Vejam só o coração deste homem. Ele tinha um servo, um escravo. Mas ele preocupou-se com o servo, com o escravo. Disse, ele está muito doente. E ele disse assim. E Jesus disse assim, imediatamente ele se levanta e Jesus diz assim, ok, queres que eu vá? Eu irei à tua casa e irei curá-lo. Agora veja, Jesus foi apanhado de surpresa, porque este homem parou Jesus e disse assim, não, eu não sou digno que venhas debaixo do meu teto. Eu não sou digno. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também tenho homens debaixo da minha autoridade e quando eu digo a um vai, ele vai. E quando eu digo a um vem, ele vem. Por isso ele disse assim, eu sei que se tu disseres uma palavra, autoridade no mundo do Espírito, se tu disseres uma palavra, o meu servo será curado. E aqui foi que Jesus, voltando para a multidão, ficou admirado, admirou-se Jesus e disse, homem, grande é a tua fé. E disse às pessoas que estavam à volta dele, disse assim, olhem, nem em Israel, nem na igreja, encontrei fé como esta. E ele, virando-se para o centurião, disse-lhe, vai, o teu servo foi curado segundo a tua fé. Fé grande. Rapidamente, porque eu não quero levar muito tempo, porque não é o falar muito, é a inspiração que vem, que eu creio que não quero que vocês vejam isto como sendo eu a falar. É a palavra de Deus. Eu estou a falar os versículos. Vão lá, abram as Escrituras. Encham o coração de fé. Fé é confiança, mas nós não podemos confiar numa pessoa a não ser que a conhecemos. É a mesma coisa com Deus e com Jesus e com o Espírito Santo. Se nós não meditarmos nas Escrituras, nós vamos passar uma vida inteira, como eu conheço centenas, literalmente centenas de pessoas, que vivem uma vida religiosa, nunca abriram uma Bíblia. Vão por aquilo que a religião diz. Seja ela católica, evangélica, protestante, Assembleia de Deus, batista, seja o que for. Jesus não veio criar uma religião. Ele espera que nós o conheçamos pessoalmente. E a nossa fé cresça, porque à medida que nós vamos amando a Deus, à medida que nós vamos buscando, o nosso coração vai se abrindo. Vai se tornando, vai havendo revelação. Não a palavra na cabeça, mas a palavra no coração. E é essa revelação que traz fé, uma certeza absoluta. Como na vida de Abraão, está lá na epístola de Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 17 em frente. Que a Bíblia, quando Deus lhe prometeu a Abraão um filho, e demorou tantos anos, mais de 25 anos, até ele ver essa promessa. Ele já era velho. A Sara já era estéril, já tinha 90 e tal anos, ele tinha 100 anos. Mas a Bíblia diz assim, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Antes deu glória a Deus, estando plenamente convicto
estando plenamente convicto cá dentro. Isso é fé. Não importa o tempo que passa. Não duvidar, a dúvida destrói a fé. A nossa cabeça destrói tudo. Não deixe a dúvida entrar para ter fé grande. Porque se está escrito, mas você se não sabe o que está escrito, não pode exercer fé. A sua fé não é forte, não é grande, nem pequena, às vezes é zero. Porque basta que as circunstâncias mudarem e vai-se por água abaixo tudo o que nós dissemos a vida toda que acreditamos em Deus. Não acreditamos nada. Há que conhecer o Criador, há que conhecer Cristo ao ler as Escrituras, ao passar tempo em oração com Ele. Não é a rezas, não são orações repetidas. Jesus disse não sejais como os publicanos que por muito repetirem, por muito orarem, pensam que vão ser ouvidos. Não, a oração é falar com o Pai como nós falamos com alguém que está à nossa frente. É falar com o nosso Deus. Ele já sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós lhe pedirmos. Está escrito. Tantas regras, tantos mandamentos de homens estéreis que não tocam o coração de Deus. Chegue-se a Deus com o coração, com o seu coração, rendido completamente. E a sua vida nunca mais será a mesma. Rapidamente, outra passagem sobre fé grande. Porque Jesus mencionou, está lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 em frente. Se eu não me engano, porque eu não tenho aqui uma Bíblia. Em que há uma mulher que vem atrás de Jesus, há uma multidão que o segue. Há uma mulher que vem a clamar atrás dele. Que a filha dele estava doente, ela precisava de ajuda, estava possessa, precisava de ajuda. E por um tempo Jesus ignorou-a. Ouça isto, Jesus ignorou-a. O teste. E os discípulos já estavam a ficar importunados com aquilo e disseram a Jesus, Jesus, esta mulher vem a gritar atrás de nós. Eles achavam que Jesus fingia que não estava a ouvir. E estes discípulos já estavam cansados de a ouvir e disseram, Jesus, manda-a embora, ela vem a importunar-nos atrás de nós. E Jesus falou para eles sem ela ouvir, disse-lhe assim, olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ela chegou-se a ele e ele continuou a fazer-lhe testes. E ela explicou a situação e Jesus disse-lhe, olha, porque ela não era da nação de Israel, mais uma vez. Outra mulher com fé grande que não era da igreja, entre aspas. Que não ia à igreja, que não se sentava na mesma cadeira por 30 anos. Cuidado com a religião. A religião é a contrafação da verdade. A religião foi inventada pelo diabo. Para confundir, se possível, os próprios crentes. Está escrito, se possível, para confundir os próprios escolhidos. Foi Jesus que disse. Agora esta mulher, Jesus disse-lhe, olha mulher, não é bom deitar o pão aos cachorrinhos. Como quer dizer, primeiro eu venho para alimentar o povo de Israel, tu não és da nação de Israel. E esta mulher diz assim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus não estava à espera daquela resposta. E ela disse, mulher, grande é a tua fé. Vai, porque a tua filha está curada. Seja feito segundo a tua fé. Tremendo. Mulher, grande é a tua fé. Porquê? Porque ela não desistiu, ela confiou, ela batalhou com Deus, entre aspas. Ela não desistiu, ela não duvidou. Outra passagem também sobre grande fé, rapidamente, Marcos capítulo 5, é conhecido, tantas vezes que ouvimos falar sobre isto, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que tinha gastado, está lá escrito, eu não estou a dizer, está lá escrito em Marcos capítulo 5, tinha gasto tudo o que tinha em médicos, indo de mal a pior, cada vez pior. Um fluxo de sangue que não parava. E esta mulher, ouvindo falar de Jesus, dos milagres que ele fazia, a fé foi crescendo. E ela dizia, está lá escrito, eu não estou a inventar nada, está lá escrito, ela dizia para si mesmo, tão somente se eu tocar nas suas vestes eu serei curada. Esta era a fé dela. Eu não preciso que ele me atenda, eu só tenho que chegar perto dele, eu tocar nas vestes dele, e eu serei curada. Agora imaginem as centenas de pessoas à volta de Jesus, toda a gente a tocar em Jesus. Mas esta mulher vai lá, consegue de certa forma passar e chegar-se a Jesus e toca, como ela estava a dizer no coração, se eu tocar nas suas vestes eu serei curada. E ela toca nas vestes de Jesus, mas não disse nada. E Jesus parou
e disse: quem me tocou? E os discípulos viram-se para ele e dizem: mestre, pergunta é essa. Toda a gente te toca. Toda a gente está à tua volta a tocar-te e tu dizes: quem me tocou? E a Bíblia diz assim: Jesus, sabendo que virtude saiu dele, poder, alguém lhe tinha tocado com fé, com a certeza, como diz lá sobre Abraão. Ele tinha plena convicção que aquilo que Deus tinha dito era poderoso para cumprir. Plena convicção. Jesus, sabendo que alguém lhe tinha tocado com fé, não a tocar por tocar, alguém tinha tocado com o coração, com a certeza que aquilo que estava no coração irá acontecer, que Jesus era poderoso. Disse: quem me tocou? Mas Jesus não desistiu. Os discípulos disseram: toda a gente te toca. Ele continuava à procura quem é que lhe tinha tocado. Depois a Bíblia diz assim: a mulher, vendo que estava a falar dela, disse: sou eu. Sou eu. E Jesus falou com ela e disse: mulher, grande é a tua fé. Mulher, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Vai em paz. Que grande ensino. Que grande ensino. Que nós sejamos pessoas de grande fé, que Jesus possa olhar para o nosso coração, porque a Bíblia diz assim: tudo o que está escrito para nosso ensino foi escrito. Está lá na Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Tudo o que está escrito para nosso ensino foi escrito. Tudo o que está escrito e que aconteceu naquela altura e no Antigo Testamento, na nação de Israel. Hoje não tenho tempo de ir também falar mais 2 exemplos de grande fé, diferente de fé. Fé fervorosa é diferente de fé académica. Uma fé fervorosa, uma fé real, uma fé de poder, sempre irrita uma fé religiosa. Mas eu queria deixar só estes 3 exemplos. Guarde isto no seu coração. Deus anseia que nós o buscamos com esta fé grande, que nós desejamos conhecê-lo. O amor de Deus é tão perfeito que o amor de Deus liberta, não agarra. É tão gentleman, ele é tão cavalheiro. O Espírito Santo é tão cavalheiro, mas quanto mais nós o desejamos, abra a palavra de Deus com o coração como se a Bíblia fosse a verdade. Mesmo não entendendo ainda, abra o Novo Testamento, comece a ler os Evangelhos e a olhar para Jesus como se nunca tivesse ouvido falar de Jesus pela religião. E o seu coração se abrirá. Há uma sede, há uma paz, há uma certeza da salvação no seu coração. Deus vos abençoe. Em princípio este é o último vídeo sobre Admirou-se Jesus e quero terminar com isto, que nós todos sejamos pessoas, não importa a religião que professamos, não é religião, ninguém vai para o céu por ser religioso. Jesus irou-se terrivelmente contra a religião da altura, contra os religiosos, e ele amou aqueles que ninguém amava, e ele disse: grande fé. Aos discípulos ele disse-lhes: porque sois tão tímidos? Porque ainda não tendes fé? Os que andavam com ele. Mas a pessoas fora do núcleo de Israel, da religião, Jesus admirou-se do seu coração, da sua confiança, porque confiavam totalmente na autoridade da palavra de Deus. Deus os abençoe.